Nesse vídeo você vai simplesmente entender que nem toda teoria da conspiração, e onde existe o interesse pela busca do poder, existe a manipulação. Preste bastante atenção. Desde a criação do Fundo Nacional em 1913, várias guerras pequenas e grandes começaram. As três maiores foram as Primeiras e Segunda Guerras Mundiais e a Guerra do Vietnã. Primeira Guerra Mundial. Em 1914, guerras começaram centradas na Inglaterra e na Alemanha. O povo americano não queria nada com essa guerra. Por isso, o presidente na época, Woodrow Wilson, declarou neutralidade. No entanto, por baixo dos panos, ele e sua administração na época buscavam uma desculpa qualquer para tomar parte na guerra. Observações feitas pelo secretário de Estado William Jennings dizia que os maiores bancários estavam muito interessados na Guerra Mundial pela oportunidade que oferecia de obter enormes lucros. É importante entender que a coisa mais lucrativa que pode acontecer para banqueiros internacionais é a guerra, já que força os países a tomar ainda mais empréstimo do Fundo Nacional com juros. O assessor principal e mentor Woodrow Wilson, o coronel Edward House, um homem com íntimas ligações aos banqueiros internacionais que queriam entrar na guerra. Em um documento contendo conversa entre ele e o principal assessor de Wilson, Sir Edward Grey, secretário de Exterior na Inglaterra, sobre como envolver os Estados Unidos na guerra, Grey disse: "O que os americanos pensarão se alemães afundassem um transatlântico contendo passageiros americanos?" House responde: "Eu acho que uma onda de indignação varreria os Estados Unidos, e isso por si só já seria o suficiente para levar-nos à guerra." Então, em 7 de maio de 1915, seguindo as sugestões do Sr. Edward Grey, um navio chamado Lusitânia foi levado ao território marítimo alemão, onde eram mantidos navios militares alemães. Submarinos alemães lançaram torpedos no Lusitânia. A explosão da munição matou 1.200 pessoas. Para entender melhor a natureza dessa armação, a embaixada alemã pôs avisos no New York Times que alertavam a população para não embarcar no Lusitânia por haver risco de ataque, já que seu destino era a Inglaterra, passando pela zona de guerra. Em resposta, como era antecipado, o fundamento do Lusitânia causou uma onda de ódio na população americana, e os Estados Unidos entraram na guerra logo após. A Primeira Guerra Mundial levou consigo 323 mil vidas americanas. J.D. Rockefeller, Illuminati, lucrou 200 milhões de dólares, grande parte dos quais foi tomado com altas taxas de juros emprestados do Fundo Nacional. Esses juros aumentavam ainda mais o lucro dos banqueiros. Segunda Guerra Mundial. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a frota americana em Pearl Harbor, e isso causou a entrada dos Estados Unidos da América naquela guerra. O presidente Franklin Roosevelt declarou que o ataque foi um dia que será lembrado para sempre como infame. Um dia infame de fato, mas não por causa do ataque surpresa a Pearl Harbor. Não apenas havia conhecimento prévio do ataque a Pearl Harbor, como também foi intencionalmente provocado. Roosevelt, que era Illuminati, e sua família composta de banqueiros de Nova York desde o século XVIII, era muito generoso aos interesses dos banqueiros internacionais, e o interesse era entrar na guerra. Como vimos, nada é mais lucrativo do que as guerras internacionais. Retirada do diário oficial do secretário de guerra de Roosevelt, chamado Hin Sumner, datado de 25 de novembro de 1941, uma conversa entre Roosevelt. A pergunta é como deveria manipular o Japão a disparar o primeiro tiro. Nos meses que se seguiram ao ataque de Pearl Harbor, Roosevelt havia feito tudo o que podia em seu poder para enfurecer os japoneses e levá-los a uma postura agressiva. Ele suspendeu todas as importações de petróleo americano, congelou todos os ativos circulantes japoneses nos Estados Unidos, fez empréstimos públicos aos chineses e forneceu ajuda militar aos britânicos, ambos inimigos dos japoneses na guerra. Exatamente 3 dias antes do ataque, a inteligência australiana informou Roosevelt de que havia uma operação militar japonesa em direção a Pearl Harbor. Roosevelt simplesmente ignorou. Então, como já era esperado, o Japão atacou Pearl Harbor, matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, 83% da população americana não queria nada com a guerra. Após Pearl Harbor, 1 milhão de cidadãos se ofereceram como soldados. Os esforços bélicos da Alemanha nazista foram amplamente apoiados por duas organizações.
A IG Farben produziu 84% dos explosivos alemães e também o Zyklon B, usado nos campos de concentração para matar milhões de pessoas. Um dos parceiros secretos de IG Farben era a empresa de petróleo de J.G. Rockefeller, Illuminati, e a empresa Standard Oil. O bombardeamento drástico de Londres pela Alemanha nazista, por exemplo, só foi possível com uma venda de 20 milhões de combustível pela Standard Oil, empresa de Rockefeller, para a IG Farben. Vale a pena lembrar também outra organização traidora, a Union Bank Corporation. Ela não apenas financiou vários aspectos da ascensão de Hitler ao poder, ela era também lavanderia para dinheiro nazista, que foi exposta eventualmente por guardar bilhões de dólares nazistas em seus cofres. A Union Bank Corporation foi eventualmente confiscada por violação do ato de comercialização com o inimigo. Adivinhe quem era o diretor e vice-presidente da empresa? Prescott Bush, avô de W.B. Bush e pai de George Bush. Tenha em mente, além disso, considerar a moral e a posição política que desempenha a família Bush nos Estados Unidos. Vietnã. A declaração oficial da guerra contra o Vietnã, feita pelos Estados Unidos, veio a partir de um suposto incidente envolvendo o ataque de 2 destroyers americanos por barcos PT norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. Apenas isso foi o pretexto cataclísmico para a mobilização de gigantescas tropas de um enorme aparato de guerra. Um problema, no entanto: o ataque dos destroyers americanos por barcos PT vietnamitas jamais ocorreu. Foi um evento totalmente encenado para servir de desculpa para aquela guerra. O ex-secretário de Defesa Robert McNamara declarou anos depois que o incidente de Tonkin foi um erro, enquanto vários outros membros internos se pronunciavam revelando que foi tudo uma farsa. Declarada a guerra, voltemos aos negócios. O presidente Lyndon Johnson suspendeu as restrições comerciais ao bloco soviético. Por consequência, a empresa financeira de Rockefeller financiou fábricas da União Soviética, usadas para a fabricação do equipamento fornecido aos vietnamitas. No entanto, o financiamento de ambos os lados deste conflito é apenas um lado da moeda. Em 1985, as regras de ação na Guerra do Vietnã foram classificadas como segredo. Declarava o que era e que não era permitido fazer às tropas americanas. Incluía absurdos como o sistema antiaéreo de mísseis vietnamita não poderia ser bombardeado até que esteja em total operação. Alvos estratégicos críticos só poderiam ser atacados com a devida autorização feita por militares da alta patente. Fora a imposição dessas absurdas limitações, os vietnamitas foram informados sobre essas restrições e, portanto, poderiam basear estratégias inteiras nas limitações das tropas americanas. Foi por isso que a guerra durou tanto tempo. E a conclusão é essa: os Estados Unidos nunca quis ganhar a guerra do Vietnã, apenas mantê-la viva. Essa guerra, por lucros, resultou na morte de 58 mil americanos e 3 milhões de vietnamitas. Então, onde estamos agora? 11 de setembro de 2001 foi o gatilho para pôr em prática rapidamente os planos da elite